Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, estou gravando hoje aqui os exercícios comentados, tá? Da nossa tarefa, tanto os exercícios de aplicação quanto os propostos e para conferir, referentes aí ao módulo 4, o exercício filosófico da dúvida. Vamos então ao exercício de número 1. De que maneira podemos relacionar o surgimento da filosofia com a dúvida? Bom, pessoal, aqui cabe aquela análise referente aos pré-socráticos, né? O questionamento às mitologias, a questão do surgimento da explicação racional para a origem das coisas, tá? Vamos ver aqui o que a apostila nos traz de modelo. Então, os primeiros filósofos inicialmente questionaram os conteúdos descritos pela mitologia, isso é, duvidaram da verdade desses relatos, e em um segundo momento removeram essa dúvida, né, negando a formação do universo apresentada aí pelo pensamento mítico e começaram, portanto, a buscar uma explicação racional do mundo por suas cosmologias. Estas, bem como as demais teorias filosóficas que se desenvolveram mais tarde, não deviam ser aceitas acriticamente sem um exame racional detalhado. Devem ser primeiro postas em dúvida para somente depois de avaliadas em sua argumentação serem consideradas verdadeiras ou falsas, né? Aqui então nós temos um modelo de resposta. É claro que vocês não precisam colocar ao pé da letra certinho como está aqui na apostila. O importante é que na resposta de vocês conste, né, os elementos que foram estudados, que são esses aqui que ele traz nessa questão, tá bom? Mas vocês podem ter colocado aí com as palavras de vocês, né? Mas que indiquem os mesmos acontecimentos, os mesmos fatos que a apostila nos traz de modelo aqui, tá bom? Indo para o exercício de número 2, ele vai falar sobre o ceticismo. É correto afirmar que... Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso gabarito letra D. Górgias, né, aquele que foi tido como mais radical, e Pirro são apontados como os possíveis fundadores do ceticismo absoluto. Eu fiz uma observação sobre esse exercício, por causa que poderia gerar alguma dúvida para vocês, né, mediante a forma que ele traz o texto e o que ele cobra aqui no exercício. Então, como justificativo, nós temos que o sofista Gorgias, com sua declaração de que o ser não existe, né, ele é identificado como precursor do ceticismo e sendo o mais radical, só que aqui a gente ainda não tem uma escola filosófica, já como nós temos com Pirro, né, que por sua vez sistematiza a postura filosófica do ceticismo absoluto já na escola aí, cética helenista. Então, nosso gabarito letra D de dado. Indo agora para o exercício de número 3, né? Nós temos aqui com relação à seguinte sentença: o homem é a medida de todas as coisas. É correto afirmar que... Aqui nós temos um fragmento da passagem, né, do Protágoras, que ele coloca lá no texto para a gente. Nós temos como gabarito aqui a letra C, que refere-se a uma parte do argumento sofístico de Protágoras, com base na qual se pode dizer que o conhecimento do mundo é uma criação humana, portanto, constitui-se mediante o uso da nossa capacidade de perceber e entender as coisas, que varia de pessoa para pessoa, cada um tem a sua, né, constrói a sua opinião, né, e de formar consensos. Então, aqui nós temos letra C. A sentença contida no enunciado é elaborada pelo sofista Protágoras, né, e expressa sua postura relativista, né, a respeito do conhecimento, segundo a qual não há critérios objetivos exteriores, né, aos indivíduos para distinção entre a falsidade e a verdade de um argumento. Então, aqui o nosso gabarito, letra C. Vamos agora para o exercício de número 4, uma questão do Enem, que traz uma passagem aqui para a gente ler. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, né, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, né? Suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Indo para aqui a nossa resposta, o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... O nosso gabarito é a letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, né? O ceticismo de Pirro declara que que não somos capazes, de atestar a falsidade ou a verdade de uma hipótese sobre a realidade. E assim, né, permanecemos sempre em dúvida. E nesse sentido, os céticos afirmam
que a renúncia à busca da certeza, a indiferença quanto à verdade, implica o fim de nossas perturbações, né? E a aceitação dos costumes sociais. Ele até coloca que o que traz a angústia, né, a ansiedade, não são as dúvidas que levantamos, e sim a aspiração à busca da verdade. Ele diz para a gente, né, nós temos que parar de tentar buscar essas verdades e vivermos a nossa vida conforme tem de ser. Que é aqui, ó, ele vai perguntar, inclusive no exercício 5, ele vai pedir para explicar a postura cética de Pirro, né, de Elis. Então, segundo Pirro de Elis, podemos apresentar diferentes hipóteses acerca da realidade, mas não temos critérios para identificar a verdade ou a falsidade dessas explicações. Isso é, não podemos assegurar se são verdadeiras ou falsas. Sendo assim, diante de qualquer proposição, né, que tente explicar um aspecto da realidade, não temos escolha, nós ficamos em dúvida. Para o chamado ceticismo pirrônico, tá? Devemos, portanto, desistir, olha aqui o que eu falei para vocês, né, de buscar certezas inalcançáveis e simplesmente aceitar os fenômenos da vida natural e social que nos cercam. Devemos nos resignar, né, aí, a nos dedicarmos à cultura, aos valores e às normas e aos costumes, né, da nossa sociedade, seguindo tranquilamente as nossas vidas em conformidade com a experiência social. Aqui ele já está falando, né, que nós não devemos, então, ficar aspirando, tentando aí, né, buscar a verdade, né, que na verdade nós devemos seguir a nossa vida aí, como ele nos coloca em conformidade aí com a experiência social. Então aqui nós fechamos os exercícios de 1 a 5, né, e nós vamos lá para conferir que nós temos duas questõezinhas para, né, que nós até resolvemos em sala, mas, né, para aqueles que não pegaram, eu vou estar respondendo aqui. Olha lá, o módulo 4, o exercício 1 vai falar o seguinte, né? Segundo os céticos, a nossa aspiração à verdade gera angústia, inclusive ele coloca ansiedade no texto. E depois, o número 2, bem tranquilo, a imagem associa-se diretamente à noção de, nós temos aqui uma cabeça, né, com alguma coisa saindo voando, né? É de fato o que nós estamos estudando, que é a dúvida, né? Conteúdo aí que nós falamos bastante neste módulo 4, e essa é a correção comentada. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, eu estarei à disposição, tá certo? Então, até a próxima aula, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal!